Sejam muito bem-vindos ao RC Pod, o podcast mais completo do universo da odontologia, onde nós iremos falar tudo sobre tendências, inovações e hoje nós iremos entrevistar uma super dentista, egressa de sucesso do Instituto RC, extremamente humana, competente, carismática, excelente mãe, doutora Alana Oliveira. Nossa, meu Deus, depois de tantos elogios, tantas palavras bonitas, eu só quero mesmo agradecer, Rafa, pela oportunidade. Muito obrigada pelo convite. Eu realmente estou muito feliz de estar aqui com você hoje, né, para esse bate-papo. E muito obrigada mesmo pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. E eu até retorno os elogios. Você também é uma pessoa que eu admiro muito por conhecer a história e por a gente já ter caminhado aí um pouquinho juntos também, né? Com certeza. Tenho certeza. Você já sabe do carinho que eu tenho por você. Sou seu fã número 1 de carteirinha, pela empreendedora, pela profissional que você é, Laninha. Ah, obrigada. Não é fácil, né? A caminhada não é fácil, mas a gente tá aí na luta, graças a Deus. Alaninha, então antes da gente entrar no mundo da odontologia, Certo. vamos conversar um pouquinho sobre a sua história, que eu também tenho curiosidade sobre a sua história. De onde você veio, onde você nasceu. Então vamos conversar um pouquinho sobre a sua história. Com certeza. Eu não sou manauara, né? Moro em Manaus já tem 13 anos. Quase uma manauara, que é amante do Tucumã. Mas eu sou de Pixuna, natural de Pixuna, o interior do Amazonas, lá no Rio Juruá. E eu vim parar em Manaus em 2009, né, quando a minha mãe veio para fazer a faculdade dela. Hoje minha mãe é enfermeira. E aí eu vim com 13 anos de idade para Manaus, bem aquela menininha bem de interior mesmo, não conhecia nada, boba. E aí, quando a minha mãe se formou, ela voltou para trabalhar em Pixuna, e aí eu pensei, eu não vou voltar, né? Eu vou continuar aqui em Manaus, vou continuar estudando. E aí, inclusive, eu morei sozinha, com 19 anos, eu morava sozinha aqui em Manaus, que foi bem quando eu comecei a faculdade de odontologia, né, lá na faculdade Newton Lins. E aí foi quando eu decidi realmente ficar aqui para estudar, né? Mas eu não sou de Manaus, sou de Pixuna, sou ribeirinha mesmo do Rio Juruá. Que legal. E sabia que a nossa história é muito parecida? Alana, eu também sou do interior, de 10 mil habitantes. Sério? De do onde? interior de Minas, uma cidadezinha chamada de Itamogi. Quantos mil habitantes tem em Pixuna? Olha, aproximadamente aí uns 30, 40 mil habitantes, desde a última vez que eu tive acesso, né? Eu posso até estar, mas é um interior realmente pequeno que quando você chega, todo mundo sabe, todo mundo se conhece, tanto que lá no interior você não é conhecida, é a Alana, ou é o Rafael, não, é a filha da fulana. É da mesma forma da minha A cidade. referência da sua casa, onde é que fica a sua casa? Não é o endereço, é do lado da faculdade, é do lado da delegacia. Não, é assim as referências. Porque na minha cidade eu sou conhecido como filho da Noêmia. Uhum. O Rafael da Noêmia. Isso. Rafael do Zé Vito. Exatamente. Desse jeito também. E pra você ter noção, na minha cidade, tudo que acontece, até hoje, é anunciado na igreja. Sim, os carros de som passam na Isso rua, aí. Lá em Pixuna é assim também. Então, sempre que tem alguma novidade, sempre que tem algum falecimento, tudo é noticiado na igreja. Sim, E lá em lá a Pixuna é gente assim sai também. nos barzinhos aos redores da igreja. Alaninha, e assim, eu lembro que quando eu fui pra cidade grande, eu fui morar já em Ribeirão Preto. Meu Deus, e a gente acostumado numa cidade pequena. Tudo diferente, né? Nossa, era muito sofrido no início. Quanto eu chorava, meu Deus, eu quero voltar pra minha cidade, né? A gente é acostumado na rua e do nada você vai morar num apartamento, fica fechado e você é acostumado livre. Sim, com certeza. Você passou por isso também ou não? Com certeza, porque acaba que o interior é a casa dos nossos pais, né? Onde Sim. a gente encontra conforto, é onde a gente encontra ali não é um comodismo, mas uma âncora, realmente, um apoio que você sabe que ali você tá seguro. E quando você tá na capital, numa cidade grande, dependente do lugar, você tá exposto a vários tipos de coisas que é desconhecido, né? Pra gente que vem do interior, que não tem, às vezes, a expertise, digamos assim. Então, a gente tem que aprender na marra. E Com comigo certeza. foi assim. Meu anjo, deixa eu te perguntar.
Desde pequena, você já sabia que você queria odontologia? Ou Olha, como que ela chegou na sua vida, a na odonto? verdade, não. Eu sempre soube que eu queria algo voltado para a área da saúde, né? Minha Aham. mãe é enfermeira, então eu sempre me espelhei muito nela. Então eu queria algo onde eu pudesse cuidar. E acredite ou não, eu queria cuidar de bicho, porque eu queria ser médica veterinária. Mais Mas uma vez a nossa história se cruza. Porque o meu sonho de criança era também ser veterinário. e tem um detalhe que eu gosto muito de gato. Inclusive, eu tenho um gato. Na época que eu morava em Pixuna, eu já cheguei a ter 9 gatos na minha casa, pra você ter uma noção. Minha mãe enlouquecia. E eu queria ser médica veterinária só de gato. Queria cuidar só de gato. Meu Mas Deus. daí no ensino médio, eu lembro muito bem, eu acho que no segundo ano já do ensino médio, eu estudava em tempo integral. Na minha escola, que era ao lado da sede do governo, era uma escola pública, sempre estudei minha vida toda em escola pública. E aí lá tinha um consultório odontológico. E cada dia, né, cada semana era uma turma que ia pra fazer a limpeza com o dentista. E eu achava aquilo o máximo. Nossa, tem uma cadeira odontológica dentro da escola. E aí eu lembro quando eu sentei na cadeira lá da dentista, eu olhei assim em volta, meu Deus, eu achei aquilo assim tão engrandecedor, tão lindo realmente, aquele cuidado. Eu falei, eu acho que eu quero ser dentista. E coloquei na minha cabeça que eu queria ser dentista, só que acaba que, como a gente é do interior, a gente vem às vezes de uma certa dificuldade, você acha que aquilo não é pra você, né? Então eu achava que eu tava sonhando alto demais em querer ser dentista, que era uma coisa que não era pra mim, que não tava dentro da minha realidade, né? Mas aquilo ficou na minha mente. E aí, quando eu fui fazer vestibular, que eu terminei o ensino médio, eu fiz um ano de cursinho na intenção de fazer o vestibular para odontologia. Não consegui passar para odontologia, passei para nutrição. E aí, até quase que eu começo a fazer nutrição. Só que aí, o que Nutrição. que eu pensei? Cara, eu vou fazer uma área que eu não gosto, que não é, na verdade, a minha primeira escolha. Vou passar uma vida frustrada pensando como teria sido se eu tivesse encarado fazer o que eu realmente queria. E foi quando eu consegui uma bolsa, né, na faculdade, pelo programa, acho que foi o ProUni na época, uma bolsa de 50%. Olha que legal. E aí foi assim que eu consegui ingressar na faculdade de odontologia, né, que a minha mãe me ajudou. Sempre ela foi o meu maior apoio, né, mesmo depois que ela voltou para Ipixuna. Então, foi quando eu comecei a estudar odontologia, foi através disso, dessa bolsa, pagando aí aos trancos e barrancos. Eu lembro, Rafa, que a cada semestre, quando chegava no final do período, são 6 meses de período, Sim. né? Então, são 6 mensalidades. Aí, todo final de mês, a gente atrasava a mensalidade. Aí, pra você passar pro próximo período, tinha que estar tudo ok. Então, acabava que a gente sempre pagava tudo cheio de juros no final do período, porque não tinha pra onde correr. Porque ou você rematriculava ou você não começava no outro Isso. período. A minha Porque o mãe é prova odonto, disso. além da mensalidade, Tem os a gente tem materiais. uma lista enorme de É, instrumentais. isso mesmo. Então eu sempre falo que mesmo em uma federal, odontologia é um curso caro, É, né? muito Por caro. conta da lista de instrumentais. Isso. E como que foi teu período de faculdade, Alana? Olha, eu preciso confessar pra ti que na faculdade eu não era aquela aluna CDF, aquela aluna que tinha que estar sempre tirando 10. Nanana. Claro, eu sempre estudei, né? Gostava muito de estudar, mas eu era muito assim, eu tô aqui na faculdade, vim pra estudar, estudo, faço o que tem que fazer e ir embora. Até porque na faculdade eu trabalhava. Né? Não sei se tu sabe, mas eu trabalhei desde cedo, mesmo na época da E você faculdade. trabalhava em quê nessa Porque época? o que que acontece? O que que eu pensava? Poxa, minha mãe já me ajuda no aluguel do apartamento em Manaus, né? Ela já me sustenta nesse período. E eu sempre fui muito vaidosa, não sei se dá pra perceber. Extremamente. Então, o que que Sempre linda. acontece? Eu sempre tive essa ambição saudável, claro, de ter as minhas próprias coisas e com meu esforço, porque é diferente a sensação, né? Então, o que que eu pensava? Poxa, minha mãe já me ajuda no meu aluguel. Então, pra eu ir pro cinema, eu não queria pedir um dinheiro da minha mãe pra ir no cinema, porque eu achava, poxa, ela já me ajuda com isso. Então, eu comecei, o meu primeiro trabalho foi no Alegro, no Amazonas Shopping. Tu lembra do Olha, Alegro? com certeza. Ele nem tem mais. Não existe E mais. dia de sexta tinha pagode, toda sexta-feira. Então, eu era garçonete no Alegro.
Eu cuidava lá das praças, servia mesa, isso à noite. Eu entrava 4 horas da tarde no shopping. E por isso que eu não enrolava. Por que eu tô falando isso? Porque na faculdade eu acabava não enrolando muito, que eu chegava, fazia o que eu tinha pra fazer e já corria pro trabalho. Eu entrava 4 horas da tarde e saía quando fechava. Às vezes eu saía 2 horas da manhã pra ir de rota pra casa, né? E aí no outro dia tá na faculdade 8 horas da manhã pra estudar. Entendeu? Ó, não é por nada que eu sou fã dessa mulher, tá vendo? Não sabia sobre a história Não, eu não dela sabia, né? e tô ainda mais apaixonado. Então, esse foi Alaninha, o isso é uma primeiro. história de sucesso. Parabéns, meu amor. Obrigada. Inclusive, sempre assim na minha vida, tudo eu tentei buscar, imaginar como eu queria me ver em determinado tempo. Então, na época que eu trabalhava no Alegro, eu nunca imaginava se eu ia ter um carro, uma coisa simples assim. Na minha vida, será que um dia eu vou ter um carro? Aí o que eu pensava? Mas quando eu precisar ter um carro, eu vou precisar ter uma habilitação. Então, o que eu fiz? Na época do Alegro, tirei minha habilitação. Quando eu ia ter o carro? Não sei, mas em algum dia eu ia ter. E aquilo estava certo na minha mente. Tirei a minha habilitação, fiz uma viagem para o Rio, na época minha irmã morava lá, e também comprei o meu notebook, que eu sou apegada a ele, que foi o meu notebook do TCC, do trabalho. Inclusive, até hoje eu uso ele no meu consultório. Mas é porque para mim foram conquistas, assim, concretas. Sim, Pequenas pra muita gente, mas que pra mim, poxa, eu comprei com o meu dinheiro, sabe? é a valorização Isso, do que você então, batalhou pra ter aquilo, né? exatamente. Então, acaba que eu sempre valorizei muito essas pequenas conquistas, né? Que história linda, meu E amor. aí, do Alegro, você sabe que na faculdade, a cada período que passa, fica mais difícil a questão de horários, né? De conciliar, até porque a odontologia é uma faculdade de tempo integral. E aí, do Alegro, eu precisei sair porque as noites, né, já estavam me prejudicando. Só que eu não conseguia ficar parada, Rafa. Eu tinha que ter o meu dinheirinho, por pouco que fosse. E aí, eu fui pro Barolo, aquele restaurante que é super Sim, famoso, né? famoso. Aqui, sofisticado. Eu fui a primeira hostess, né, do Barolo, que é recepcionista, sendo mais clara. Assim que inaugurou o restaurante. Olha, Como eu fui que para lá? legal. Porque o Marcelo, que inclusive tá lá até hoje, é gerente, ele servia a mesa comigo no Alegro, daí ele foi pro Barolo e aí ele me chamou para trabalhar lá já sendo recepcionista, né, acompanhando os clientes até a mesa, reservando mesa. Então era isso que eu fazia lá. Eu já tinha que estar um pouco mais arrumada. No Alegro não, era o avental até aqui os pés. Eu lembro que era o avental amarelo, tem até foto. E aí no Barolo já era algo assim mais que eu tinha que lidar com o público. Então veja bem, eu sempre tive que me comunicar com as pessoas, né? Seja para perguntar qual é o seu pedido, ou seja para falar, eu vou lhe acompanhar até a sua mesa, né? Então eu sempre tive que estar falando, e todo tipo de público, entende? Meu amor, esse é o seu diferencial, com certeza. É a comunicação. Eu sempre te achei extremamente comunicativa. Alaninha, e em relação na faculdade, Uhum. qual que era a especialidade que mais te encantava? Porque a gente tem todas as especialidades. Sim, A sim. gente só não tem harmonização orofacial Não. durante o curso de graduação. Ainda, né? Porque eu não Ainda, sei. Mas agora já tá nascendo Aham. a ROF dentro da graduação, né? E quais eram as especialidades? O que você sonhava em fazer depois de formada? Olha, eu não tenho cara de bucomaxilo, de implantodontista, porque eu sou toda pequenininha, delicada. Mas na faculdade eu queria fazer a área de cirurgias, né? Em relação a implantodontia, pensava quando formasse. Foi sempre o que eu mais gostei de fazer. Eu adorava as clínicas de cirurgia, extração de dente, né? Adorava ver sangue. Eu era bem assim, raiz mesmo, Mas sabe? no início eu lembro da ROF, eu lembro que você falava muito, eu não gosto de bichectomia, Aham. eu não gosto de lipo de papada, mas no final tava lá No todos os final dias tava lá fazendo cortando, bichectomia né? e lipo de papada. Tava lá incisionando todo mundo. Era isso mesmo. Então, na faculdade, era a área que eu realmente me identificava mais, essa coisa de meter mesmo a mão na massa. Eu sou muito prática, sabe? Eu gosto de estar ali, de ver resultado, eu sou até um pouco imediatista. Então, no período da faculdade, essas eram as áreas que eu mais me identificava. E como que a ROF surgiu na sua vida? Uma Olha. vez que na época da tua faculdade, ela tava nascendo. A Isso. ROF é um bebê ainda, não é verdade? Ela foi liberada como especialidade em 2019.
pelo Conselho Federal de Odontologia. E quando você estava na faculdade, ela bem estava quando eu formei. nascendo. E como que ela surgiu na sua vida? Como que você decidiu fazer a especialização em ROF? Olha, Rafa, eu costumo falar que a ROF me escolheu. Não foi eu que escolhi a ROF, não era a minha primeira escolha. A minha primeira escolha era implantodontia. Eu adoro a parte de reabilitação, né, de devolver o sorriso para o paciente. Inclusive, não abro mão até hoje de proporcionar isso lá no meu consultório, claro que com os especialistas da área. Sim, sim. Mas o que que acontece? Eu decidi fazer um curso de Botox, assim, eu sabia que a harmonização tinha sim um retorno rápido se você se dedicasse. Então, qual era a minha mentalidade? Eu vou fazer aqui um curso de Botox para juntar um dinheiro para eu começar a minha especialização em implantodontia. Sim. Então, eu fiz o primeiro curso. Eu lembro até hoje que foi parcelado de 6 vezes no cartão da minha sogra. Agradeço muito a minha sogra por esse primeiro investimento aí na época, né? E até porque quando eu saí da faculdade, eu já não era mais nem universitária, não era mais nem recepcionista, não era mais nem estagiária, que eu ainda fui estagiária no SESC, era desempregada. Então, eu não podia era ficar parada, porque eu sempre fui muito ativa. Então, imagina, terminou a faculdade, agora eu vou sentar aqui na minha sala, eu ia enlouquecer, né? Então, eu fiz esse primeiro curso de Botox, e aí eu fui vendo, nossa, que bacana, não conhecia. E é engraçado, você falou que é novo, e realmente, porque na faculdade, o meu TCC foi um caso de gengivoplastia, né, e associada à toxina botulínica para sorriso gengival. E eu mal sabia que ia trabalhar com isso, né, depois que me formasse. Então no TCC você já associou. Eu associei com a orientação da... Isso, com a toxina botulínica. Isso, para o resultado do sorriso gengival ficar mais harmônico, mas tudo com orientação da minha professora. Foi o primeiro contato que eu tive com a toxina. E é o que eu sempre faço, que eu sempre falo. Nós somos os únicos profissionais verdadeiramente a realizar a harmonização orofacial. E é dessa forma que a gente associa uma gengivectomia a uma melhora do sorriso gengival com a toxina botulínica. E ficou um caso realmente muito bonito Fantástico, no meu TCC. Né? Então, eu percebi que eu tinha jeito para aquilo, né? Que eu sou muito minimalista, eu sou muito criteriosa, perfeccionista. E para você trabalhar com harmonização, você tem que ter um olhar muito sensível, tem que ser bem exigente, né? Então, eu percebi que as pessoas começaram a me procurar para aquilo. Por quê? Tudo que eu ia fazendo, eu ia mostrando os benefícios, né? Para atualizar. Eu sempre já usei o meu Instagram como uma vida social, gostava de postar, e quando me formei não foi diferente, né? O que eu ia fazendo, o que eu ia me atualizando, eu sempre mostrava para as pessoas, e aí começaram a me procurar. Eu falei, olha, isso aqui tá dando bom, acho que eu vou investir mais. Aí já fiz o segundo curso na harmonização, já com o investimento do meu primeiro curso. Agradeci a minha sogra, paguei direitinho o cartão dela. O mais importante, isso, né? mais importante. E aí fiz o segundo. Ainda mais sogra, hein? E aí fiz o segundo, mas também o Botox dela tem que estar sempre em dia. Mas aí fiz o segundo curso, fiz o terceiro já em São Paulo, depois no Rio, depois em São Paulo de novo. Então, assim, eu acabei fazendo vários cursos, porque quando você entra no mundo da harmonização, você tem que ser insaciável para conhecimento, porque não é só uma picadinha. É uma picadinha que tem muita coisa por trás. Muito conhecimento por trás. Isso. Eu falo que nós não... Para fazer uma injeção, a gente tem que ter muito conhecimento científico. Fora anatomia, que a gente tem que ser conhecedor. Alana, agora eu quero te fazer uma pergunta. Eu posso te fazer uma pergunta muito polêmica? Pode. Tá preparada para responder essa pergunta polêmica? Claro, pode falar, manda bala. Eu quero te perguntar, a ROF, ela tá saturada? Eita! Será? Olha, sinceramente, não. A ROF, não só a ROF, como nenhuma área, a odontologia em si, ela não está saturada. O que o nosso mercado, na minha visão, está saturada são de profissionais muito imediatistas que querem que haja uma mudança da noite para o dia e que querem apenas colher e não passar pelo processo, pela plantação, entende? Porque é uma área linda.
que a nossa odontologia, né, veio aí, houve uma vitória da odontologia, a única faculdade que tem uma especialidade realmente, tudo direitinho, uma conquista de fato. E ela veio para ficar, então ela não está saturada porque a harmonização, ela abrange várias coisas, não só a estética, né, você viu aí no meu TCC uma área de uma forma funcional, Com certeza. né, então, o que que diferencia hoje, acredito eu, o sucesso de um profissional dentro da harmonização? É o seu posicionamento diante do seu paciente, né? A credibilidade, a confiança que você passa. Isso aí. E como é que você vai conseguir isso? Estudando. Não Eu tem outro sempre caminho. falo, é uma área que ela tá em constante atualização. Né? Exatamente. É uma área que você fez um curso, você terminou uma especialidade e você tem que continuar fazendo os cursos, Sim. porque todos os dias surgem técnicas novas, biomateriais novos, né? Ontem, o ultrassom microfocado, ele era uma tecnologia de ponta. Hoje, a gente já tá na era do endolaser, que a gente consegue melhorar e muito a qualidade de pele dos nossos pacientes, com lipólise, com retração, fora os novos biomateriais que estão chegando aí no mercado. Então, uma área que ela exige uma atualização científica Exige. constante, né? Tanto que eu tava falando pra você que eu fiz vários e vários cursos, aí que eu pensei, poxa, eu tô fazendo tantos cursos, vou logo fazer, já que a Hoff me escolheu, gostei do que eu tô fazendo, me identifiquei, vou fazer a especialização, que foi quando eu fiz, né, inclusive com você lá na RC, na primeira turma, né? Primeira Olha, eu tô turma, me sentindo, primeira eu fui turma. veterana aí. Então, mesmo após a especialização, Rafa, já viajei para me atualizar, né? Tô sempre estudando, sempre lendo artigos novos, porque em qualquer área sempre está em evolução, como você bem disse. E a gente tem que caminhar, tem que se atualizar junto com o É mercado. isso aí. E eu falo também, Alaninha, que hoje a gente vive uma economia prateada. Hoje no Brasil, nós temos 210 milhões de pessoas. Segundo a ONU, em 2017, tinha 912 milhões de pacientes acima de 60 anos. A expectativa para 2050 é 2,2 bilhões. Nossa. Ou seja, a expectativa de vida ela está aumentando muito, né? Sim, sim. E hoje nós temos também a democratização dos procedimentos dentro da Hoff. Há 4, 5 anos atrás, um paciente a ser submetido a uma toxina botulínica, ele tinha um gasto de 4 a 5 mil reais. Sim. Era né? algo inacessível. Algo totalmente inacessível. Então, hoje, a gente tem a democratização desses procedimentos. Sim. Tá bem mais acessível de repente, a qualquer classe social, digamos assim. Isso aí. Né? Eu, por exemplo, lá na minha infância, em Pixuna, achava que Botox... achava que era algo de novela. É uma coisa que só as atrizes globais faziam. Eu também tinha Nunca ouvido. pensei na vida que eu fosse fazer uma toxina botulínica. Imagina o preenchimento. Com certeza. E é claro que hoje a gente observa o quanto os pacientes estão preocupados com Sim. esse gerenciamento do envelhecimento. Exatamente. Tanto né? que hoje, Rafa, os 50 anos são os novos 30. Eu tenho pacientes de 50 anos que eu fico, nossa, que linda, sabe? 50 anos antigamente era a vovó, não é bem assim. A minha mãe tem essa idade, minha mãe não é nada de vovó, ela é muito, né, muito bem cuidada. Então, eu acho que as pessoas estão cada vez mais investindo na sua imagem, na sua beleza. Com certeza. Até porque as pessoas elas mudaram muito a mentalidade em relação ao seu visual. Porque o nosso visual, ele transmite, ele conecta também, né? Por exemplo, você trabalha com público. Digamos, você é recepcionista de um restaurante chique, né? Você tem que estar bem vestida, você tem que estar bem arrumada. Então, as pessoas vão se preocupar, elas estão mais vaidosas, mas não no sentido de ser algo... qual é a palavra? Mesquinho ou... estúpido mesmo, não, é algo para saúde mental, porque a nossa autoestima, ela muda tudo na nossa cabeça. Eu falo até algo para os meus pacientes assim, que quando você se sente bem
com você, com a sua autoimagem, tudo ao seu redor flui. No seu relacionamento, você se sente muito mais segura. No seu trabalho, você se comunica de uma forma muito melhor, né? Com as pessoas, no social, de forma geral. Então, assim, ela só traz benefícios, entende? Não, concordo plenamente. E eu sempre falo que harmonização é diferente de transformação e também de padronização. A Exatamente. gente tem que equilibrar as características daquele Não é paciente, receita de bolo, né? né? Não é receita de bolo. Por isso também a constante evolução que a gente tem que estar antenado aí em relação Uhum. à ROF. Agora, Alaninha, conversa tá excepcional, tá excelente. Se for deixar, a gente vai conversar vai aqui o o dia inteiro falando sobre a ROF. Facilmente. Alana, e que conselho você daria para um colega que tá procurando uma especialidade hoje? Olha, independente da área que você vai escolher, que você se identifique, muitas pessoas me perguntam, Alana, você acha que eu devo fazer um curso básico? Falando mais específico da harmonização, curso básico ou já ingressar na especialidade? Eu falo, faça um curso básico para você saber se você vai se identificar, para você não chegar cru na especialização, já que são diversos temas, né? Então faz um curso para você saber se você se identifica de fato com aquilo. Vai experimentando, né? E tenha calma, porque não é da noite pro dia que você vai, de repente, ficar rico, né? Eu tô na Com luta ainda, não certeza. sei tu, Rafa, mas eu tô na luta ainda de conquistar as minhas coisas. Então, hoje em dia as pessoas estão muito imediatistas e tem que ter um pouco de calma e tem que estudar, não adianta, porque por mais que hoje em dia o marketing, ele tenha o digital, ele está dominando aí tudo, né, nessa geração, a gente não pode perder o foco de estudar, porque isso é o básico para um bom profissional. Na verdade, isso é o obrigatório. A gente tem que ser bom naquilo que a gente vai fazer, né? Isso é o básico, porque a gente vê muito, às vezes, a gente se comparando mesmo com profissionais que têm um marketing bacana, que, nossa, aquele profissional é sensacional no Instagram. Mas aí o paciente chega no seu consultório, ai, cadê aquela pessoa? Tem que ter cuidado com essa expectativa que gera, né? Com certeza. Então, se eu puder falar aí para as pessoas que estão nos assistindo, que estão nessa caminhada, corra a sua corrida, sabe? Não precisa olhar pro vizinho, comparar a sua grama com a do vizinho, corra a sua corrida, né, com calma e seja feliz no processo, porque por muitas vezes a gente quer conquistar tanto uma coisa que quando a gente conquista aquela coisa, um carro, por exemplo, né, para ser mais clara, você uai, cadê aquela coisa que eu tava buscando, aquela felicidade? Então, seja feliz no processo, No porque processo, isso vai concordo fazer plenamente. toda a diferença no reconhecimento, né, dos seus pacientes, dos seus familiares. E isso, assim, é uma sensação muito boa de plenitude que você sente quando você sabe que tá no caminho certo e que você tá sendo feliz fazendo aquilo, né? Eu não troco odontologia por nada. Eu também, eu falo que a odontologia é minha vida. Eu respiro odontologia, eu faço, tudo que eu faço com amor, né? Se precisar atender de manhã, à tarde, à noite, eu vou estar atendendo feliz. E eu sei que você faz tudo isso da mesma forma, tudo com carinho, com amor. E você indicaria a ROF como especialidade para os colegas que estão procurando uma especialidade? Com certeza, porque, Rafa, assim, já até abrindo um pouco mais de intimidade, né? A ROF, ela mudou a minha vida. E eu falo isso de forma financeira, né? Claro, a gente trabalha por amor, mas a gente também quer ter uma qualidade de vida, ter um conforto. A minha ambição de vida não é ter a casa dos sonhos, ser melhor que alguém. Eu quero ser melhor que eu todos os dias. E o que eu quero para mim e para minha família é conforto, é qualidade de vida, é segurança. E para isso você precisa trabalhar, né? Aí. E na odontologia, no geral, ela te proporciona isso. Porque veja bem, quem tem dente quer cuidar do dente, quer colocar uma lente e ficar bonito. Quem não tem dente quer colocar um dente para melhorar a oclusão, para mastigar melhor, para se alimentar, para falar, né? Então, assim, tem paciente para todo mundo, independente da área. Quem tem o dente torto quer colocar aparelho para alinhar os dentes. Quem se incomoda com detalhe aqui quer fazer harmonização. Então, gente, a odontologia não está saturada em nenhuma especialidade. Concordo Entende? plenamente. Tu concorda com isso? Então, assim, ela já me proporcionou coisas que eu achava que não era para mim. Sim, Então, olha sim, só que sim. eu falei antes, eu achava que odontologia não era para mim. Eu achava que ter um carro bom não era para mim, que viver uma vida confortável era fora da minha realidade. E hoje, depois que você acredita no seu potencial, sabe que você é capaz e que só depende de você,
Ninguém te E segura olha, mais. e olha como nós somos privilegiados como cirurgião dentista. Antes, nós só pintávamos o quadro, não Isso. é? Nós trabalhávamos dentro da cavidade bucal. Então, realizava restauração, extração, lente de contato. E hoje, Faz a moldura, além, a né? gente consegue fazer a moldura desse De quadro, forma né? geral. Melhorando o contorno de face, volumizando, preenchendo, Isso né? aí. E dessa forma transformando a vida dos nossos É, que pacientes. é com certeza a melhor recompensa no final das Com contas, né? certeza. Meu amor, nossa conversa foi excepcional. E eu Maravilhosa. falo que o DNA do Instituto RC é formar profissionais humanizados e competentes. E a Alana, ela se enquadra completamente em tudo isso. Ah, muito É, obrigada. assim, eu sou seu fã número um, pela empreendedora, pela pessoa humana que você é. Sempre falo que o requisito fundamental de um profissional da saúde é ser humano, né? É você ser humilde, e você se enquadra em todos esses requisitos. Então, Ah, parabéns Rafa, pela muito profissional obrigada. que você é, pela pessoa que você é. Confio na Alana de olhos fechados. A Alana já realizou vários procedimentos na minha face, É né? verdade. Meu amor, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Eu amei conhecer sua história. Fiquei ainda mais fã dessa profissional de excelência. E eu queria te dar um presente, que é a nossa Ah, caneca. muito obrigada. Vou guardar com muito carinho. Então, essa é a nossa caneca do primeiro episódio. Vai E ficar mais uma marcada. vez, muito obrigado por tudo. Eu que agradeço o convite mais uma vez, Rafa. Muito feliz de estar aqui com você hoje. Obrigado. E até o próximo episódio do RC Pod.